Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Neemias. Amém, amados? Vamos dar continuidade à mensagem que nós paramos semana passada. Livro de Neemias, capítulo de número 1. Nós estamos aí, iniciamos semana passada uma sequência de ministração no livro de Neemias. E hoje nós estaremos sequenciando livro de Neemias, capítulo de número 1. Vamos dar sequência à ministração da palavra no livro de Neemias, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Amém, amados? Livro de Neemias, capítulo de número 1, do verso de número 1 ao verso de número 8. E depois Neemias, capítulo de número 2, do verso de número 1 ao verso de número 6. Todo mundo achou? Neemias, capítulo de número 1, do verso de número 1 ao 8. E depois Neemias, capítulo de número 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Amém, amados? Glórias a Jesus. Neemias está lá no Antigo Testamento. Vamos lá, o tema da mensagem é: a boa mão de Deus está sobre mim. É o tema em que nós vamos abordar, dar continuidade na abordagem nessa noite. Amém? Neemias, capítulo de número 1. Se você vai lá no livro de Salmos, você vai abrir Salmos. Aí você vai voltando, você vai achar Jó. Depois de Jó, você retrocedendo, você vai achar Esdras ou Esdras, e depois você vai achar Neemias. Fica mais fácil para nós acharmos. Amém? Neemias, capítulo de número 1, do verso de número 1 ao verso de número 8. Depois que você achar que eu terminar de fazer a palavra, não feche a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta para você poder acompanhar o que nós vamos falar hoje, nessa noite. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Agora capítulo de número 2, do verso de número 1 ao verso de número 6. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estarei triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo
é aceita em tua presença. Peço-te que envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então, o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei em enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te adoramos, te glorificamos, ó Pai, por tua palavra que fora lida e que será ministrada ao nosso coração nessa noite. Leva cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e que não venha ser eu a falar, mas que venha ser o seu Santo Espírito a ministrar o nosso coração nessa noite. Fala conosco, é a oração que nós fazemos ao Senhor no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Pode tomar o seu assento. Como eu disse, amados, o tema que nós estamos abordando no livro de Neemias: a boa mão de Deus está sobre mim. Semana passada nós demos início à ministração dessa palavra e estivemos falando aqui que a mão do Senhor sobre Neemias e sobre a cidade de Jerusalém significava para ele pelo menos 5 coisas muito importantes. Estivemos falando aqui que Deus, ou Neemias, estava compartilhando dos propósitos de Deus, que se encontra no capítulo de número 1. Em segundo lugar, falamos que Deus estava guiando Neemias por caminhos claros, estava clareando a mente e os caminhos de Neemias. Em terceiro lugar, falamos que Deus estava lhe concedendo a sua graça, misericórdia e lhe concedendo o seu auxílio, que está no versículo de número 18 do capítulo de número 1, e nós também falamos lá em Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 16. No ponto 4, falamos que Deus estava com ele fazendo prosperar e ser bem-sucedido, versículo de número 20 do capítulo de número 1. Depois falamos que Neemias sentia renovada a sua coragem e a sua fé em Deus. Falamos e lemos capítulo de número 4, verso de número 14 e verso de número 20. Trouxemos esse pano de fundo, esse apanhado para os irmãos, para nós podermos entender o propósito que Deus tinha na vida de Neemias. Porém, para Neemias viver esses 5 significados importantes na sua vida, que eu acabei de falar, era necessário Neemias reconhecer 5 importantes princípios para a sua vida, para os seus, para a sua nação e para o povo. O primeiro ponto que nós falamos aqui com os irmãos, que era necessário Neemias reconhecer a atual realidade espiritual da nação de Israel, do seu povo e da cidade de Jerusalém. E nós lemos o versículo de número 3 do capítulo de número 1, que nos diz assim, Neemias falando: e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos e suas portas queimadas a fogo. Falamos aqui da tamanha miséria que tanto a cidade de Jerusalém vivia, e da miséria que muitos estão vivendo nos dias de hoje, miséria essa espiritual. Falamos da importância de nós revertermos, da igreja reverter essa miséria espiritual que muitos estão vivendo e trazer em cima dessa miséria um momento de glória e da presença do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, para a igreja e para a vida daqueles que estão vivendo uma verdadeira miséria. Falamos do desprezo que eles estavam vivendo e falamos também, trazendo para os dias de hoje, o desprezo que muitas pessoas estão vivendo em nossos dias. Falei também com a igreja a respeito de muitos
muros fendidos e das portas queimadas a fogo. E falamos de como estava a atual realidade da nação. A nação estava com seus muros todos jogados ao chão. As portas da cidade de Jerusalém estavam queimadas a fogo. E falamos que quantas vidas hoje, nos nossos dias, estão com seus muros espirituais caídos, as suas portas queimadas a fogo. E todos nós sabemos que tanto muro quanto porta traz uma simbologia de proteção, de segurança, de algo que nos traz um conforto, que nos traz uma segurança. E muitos hoje estão tanto com seus muros espirituais e com as suas portas queimadas a fogo, os seus muros espirituais caídos e suas portas que lhes trazem proteção, queimadas ao fogo. Fogo esse que muitas vezes não muitas, mas que não é o fogo do Espírito de Deus, é um fogo estranho, é um fogo que tira a glória, a manifestação, o poder de Deus da vida da igreja, da nossa vida, que tira a presença de Deus das nossas vidas, amados. E estivemos aqui falando sobre esse ponto, de como era importante tanto Neemias como a nação, o povo de Israel, a cidade de Jerusalém, reconhecer a sua atual realidade espiritual. E hoje nós vamos pular para o tópico de número 2, quando Neemias, no tópico de número 2 que eu vou falar para os irmãos, Neemias ele teve uma reação de desespero, quando ele viu que eles estavam vivendo uma verdadeira miséria, que a nação de Israel, o povo, a cidade de Jerusalém, estava vivendo em miséria, estava vivendo um verdadeiro desprezo, que os seus muros haviam sido queimados a fogo, jogados ao chão, as portas da cidade haviam sido queimadas a fogo. Neemias entra em uma reação de desespero, lá no verso de número 4, do capítulo de número 1. A Bíblia, ela nos diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, houve um grande momento de lamentação de Neemias. Neemias, ele senta, ele tem uma reação de desespero, quando ele ouve dizer que havia uma grande miséria no meio do povo, quando ele ouve dizer que estava havendo um grande desprezo no meio do povo, quando ele ouve dizer que o muro da cidade de Jerusalém havia sido fendido e suas portas queimadas a fogo. A Bíblia diz, meus amados, que Neemias, ele entra numa reação de desespero, ele entra numa grande lamentação, e Neemias se assenta, Neemias chora, Neemias lamenta, Neemias jejua, Neemias ele ora. E isso, amado, muitas vezes nós estamos vivendo em dias tranquilos, em dias de ventos favoráveis, onde o mar não está revolto, mas de repente as coisas mudam. De repente, meu querido e minha querida, a coisa ela muda na sua vida. Aquilo que estava bom passa a ser ruim. Aquilo que estava calmo torna-se numa tempestade. Aquilo que aparentemente não ia vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, vira de uma tal forma que nós, eu, você, a igreja do Senhor, nós começamos a viver um momento de se assentar, um momento de chorar, um momento de lamento. Aí nós temos que nos levantar para jejuar e orar, porque tamanha é a tribulação que vem sobre as nossas vidas. E muitas vezes, amados, nós achamos em que nós estamos imunes a viver problemas. Mas note bem o que Neemias ele fala no versículo de número 4, no capítulo de número 1, quando ele diz que sucedeu que, ouvindo eu, disse Neemias, essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Ou seja, Neemias, servo de Deus, Neemias, copeiro, mor na casa do rei ou no palácio do rei Artaxerxes. Neemias, um homem que tinha um verdadeiro temor, uma verdadeira reverência ao Senhor.
quando ele ouve uma notícia de desgraça, quando ele ouve uma notícia que os muros da cidade de Jerusalém haviam sido fendidos, quando ele ouve a notícia que as portas da cidade haviam sido queimadas a fogo, a reação de Neemias é uma reação de desespero, é uma reação de lamento, e isso traz para nós nos nossos dias, em que muitas vezes vão chegar as más notícias aos nossos ouvidos, e nós vamos ficar muitas vezes sem chão, muitas vezes sem saber o que fazer, e muitas vezes, meus amados, o que vai acontecer em nossas vidas é nós nos assentarmos. A primeira reação que Neemias teve é assentar-se. Você vai ver no versículo de número 4, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, disse Neemias, assentei-me. Às vezes precisamos nos assentar, nos aquietarmos, nos acalmarmos para nós reorganizarmos as nossas emoções. E foi justamente isso que Neemias ele fez. Quando ele ouviu a notícia, quando Neemias viu a miséria, o desprezo que estava envolvendo o seu povo, a cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que Neemias se assentou. Ele se assenta. Não adianta muitas vezes, quando a notícia vir, meu querido e minha querida, você ficar desesperado. Haja vista que nós ficamos. Não é isso? Quando uma notícia ruim chega, muitas vezes, e na maioria das vezes, a primeira reação que nós temos é ficar desesperados. Ficar sem saber o que fazer, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Qual é a atitude, qual é a ação que eu vou tomar? A quem eu vou recorrer? Quem eu vou procurar nesse exato momento para que possa vir me ajudar? Para eu não segurar esse peso todo sozinho? Existe gente que se joga no chão, né? Esperneia, faz uma bagunça terrível. Mas a melhor atitude que nós devemos fazer é nos assentarmos, é nos aquietarmos, é buscar um fôlego novo, buscar um respirar novo, para quando os ânimos se acalmarem, nós começarmos a tentar resolver os problemas. Note que Neemias assentou-se. Primeiro lugar que eu quero falar com vocês, assenta-te quando vir as notícias ruins aos seus ouvidos. Você tem que se assentar. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, no verso de número 46, a Bíblia ela nos diz o seguinte, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46. A Bíblia diz assim, ó. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, no verso de número 46, esse texto ele é dito em Marcos, em Mateus e em Lucas. Porém, no capítulo 10, no verso de número 46, no verso número 46 do Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que o cego estava sentado e mendigando, e ouviu falar de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que ele começou a clamar, ou seja, ele estava sentado à beira do caminho mendigando. Quando ele ouve falar de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele começa a clamar. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20, do verso de número 29 ao verso de número 34, o mesmo relato, mas com alguma diferenciação. Mateus vai dizer que haviam 2 cegos assentados à beira do caminho. Ouviram que Jesus passava e começaram a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de nós.
Note que no Evangelho de Marcos, ele estava sentado mendigando e começou a clamar. Note que no Evangelho de Mateus, ele estava sentado, ele ouviu que Jesus passava. Eles ouviram, porque eram dois, e começaram a clamar e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no verso de número 35 ao verso de número 38, vai dizer que havia um cego, assim como Marcos também diz que havia um, só quem dizia que havia dois é o evangelista Mateus, e diz assim: assentado. O único curioso foi o do Evangelho de Marcos. Ele perguntou: o que é isso? Que barulho todo é esse? Lá no Evangelho de Lucas, ele detecta que esse cego que está sentado, além dele ouvir, além de estar assentado ali esperando algo sobrenatural de Deus para a sua vida, desperta uma curiosidade dentro dele. Ele não somente ouve, porque ele não podia ver, mas ele pergunta: o que está acontecendo? O que é isso? Que barulho todo é esse? Que alvoroço todo é esse? Que bagunça toda é essa? O que está acontecendo aqui? Eu sinto muitas pessoas passando do meu lado, eu ouço uma barulheira terrível, e alguns chegam para ele e falam: rapaz, você não sabe quem está passando aqui, você não sabe quem está vindo por meio desse caminho, você não sabe quem está passando pela estrada de Jericó. E ele diz, parafraseando o texto, ele diz: não, eu não sei quem é que está passando por aqui, eu ouço um grande barulho, eu ouço um grande alvoroço, eu ouço o povo clamando, eu ouço gente chorando, eu ouço gente chorando, eu ouço movimentos de cura, eu ouço gente glorificando, mas eu não posso ver, eu não posso enxergar, eu não tenho condições de enxergar o que está acontecendo. Todos os três, Mateus, Marcos e Lucas, dizem que o cego, ou os cegos, estavam assentados. Neemias, no capítulo de número 1, no versículo de número 4, ele diz: e assentei-me. Ou seja, muitas vezes nós temos que nos assentar. Não adianta sair correndo para um lado e para o outro. Não adianta ter um desespero ferrenho, porque desespero, correr para um lado e para o outro não vai resolver o seu problema. Existem muitas pessoas, amados, que morrem de véspera. E eu sempre brinco aqui com vocês que existem pessoas que é igual o peru de Natal. Morre de véspera. Não espera o dia chegar para ver o que vai se dar, o que vai acontecer, como vai se resolver a situação. Não, já morre por antecedência, já fica desesperado por antecedência, não sabe muitas vezes o que vai fazer, para onde vai, dá um tiro para um lado, dá um tiro para o outro, é um desespero total. Mas a melhor fórmula é assentar-se, acalmar, refrigerar os ânimos e dar uma respirada bem funda. Deixa eu me assentar. Deixa eu colocar em organização os meus pensamentos. Deixa eu reorganizar as minhas emoções. Deixa eu me reorganizar aqui para ver o que eu vou fazer a partir de agora. A Bíblia diz, amados, em Mateus, em Marcos e Lucas, que aquele cego ou aqueles cegos se assentaram. Mas teve uma percepção muito grande o evangelista de Lucas, o discípulo Lucas, quando ele disse que ele perguntou: o que está acontecendo? Lucas, ele observa que ele faz uma pergunta: o que está vendo? O que está acontecendo? E eles falaram: olha, Jesus está vindo, Jesus está passando, Jesus está chegando, ele é aquele que cura, disseram é aquele que ressuscita mortos, disseram é
É aquele que opera milagres? Sim, cego, é esse. Fica quieto, você fala demais. Mas não é isso, ele estava curioso, porque ele queria saber o que estava acontecendo. E quando ele recebe a notícia que era Jesus Cristo, que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o derradeiro, ele abre a sua boca e ele começa a gritar: Jesus, 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 filho de Davi, tende misericórdia de mim, meu irmão e minha irmã. Se você está vivendo dias difíceis, ventos contrários, tribulação, assenta-te, 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 acalma-te, porque Deus vai vir de encontro a você, e você vai levantar a tua voz, e vai dizer: Deus tem misericórdia de mim. Porque Deus tem misericórdia de você. Deus, ele tem misericórdia das nossas vidas. Amados, a Bíblia diz que Neemias se assentou. Verso de número 4. Do capítulo de número 1. Do livro de Neemias. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me. Neemias se assentou. Depois que Neemias se assenta, que ele dá uma respirada, assentei-me e chorei. Aleluia. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, no verso de número 4, vai dizer: bem-aventurados que choram. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, ele vai dizer: bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram. Neemias, ele estava sendo bem-aventurado naquela hora, porque além dele se assentar, Neemias chorou. Neemias, ele buscou. Neemias, ele teve um momento de pranto ali. Ele chorou naquele momento. Muitas vezes, amados, nós temos vergonha de chorar. Não, eu não vou chorar não, porque eu sou muito forte. Você que pensa que é forte. Eu não vou derramar uma lágrima, porque eu não quero passar um vexame, eu não quero passar uma vergonha. Mas quem te falou que lágrimas é motivo de fraqueza? Quem te falou que derramar uma lágrima é motivo de fraqueza e de vergonha? Já diziam aí os antigos que os brutos também choram. Tem homem que fala assim: eu não choro porque eu sou homem. Eu não choro porque mamãe, papai, vovó me criou como macho, eu não posso chorar. Então deixa esse sentimento amargurando a tua alma. Deixa esse sentimento destruir a tua alma. Mas eu quero te dizer, se você entender que você tem que se assentar e depois você tem que chorar, eu te digo nesta noite que a sua alma, ela vai ficar aliviada. Você vai esvaziar a tua alma. Você vai tirar esse sentimento ruim de dentro de você, porque você vai se assentar, você vai chorar. E Jesus te fala nesta noite que você é um bem-aventurado, porque você chora, porque você derrama sua lágrima. Jesus falou no Evangelho de Mateus 6,4: bem-aventurados são vocês que choram. E eu te incentivo nessa noite, meu irmão, minha irmã, se há algo preso na sua garganta, se há algo sufocando o teu coração, se a sua alma está cheia, se seu coração está cheio, se o seu reservatório emocional já está cheio de tanta luta, de tanto problema, de tanta dificuldade, de tanta adversidade, faça como Neemias fez. Neemias se assentou e Neemias chorou. Neemias chorou. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, no verso de número 75, é um texto clássico que todos nós conhecemos. Jesus falou para Pedro certa vez assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás.
Eu não, Senhor. Eu não vou te negar. Mas no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, no verso de número 75, a Bíblia diz que Pedro teve um choro de amargura. A sua alma ficou tão amargurada, porque aquilo que Jesus Cristo profetizou para a sua vida, ou que ia acontecer na sua vida, aconteceu. No capítulo de número 26, no verso de número 75, diz assim. Vamos ler do 69 ao 75. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Primeira vez. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia, Pedro. Então começou ele a preguejar e jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, Pedro teve um choro de amargura. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Existem, amados, alguns tipos de choro. Existe o choro de alegria. Existem pessoas que choram porque estão alegres. Recebe uma notícia boa, alguma coisa boa, fica feliz. Aí a emoção é tão forte que chora. Existem as pessoas que choram de dor. Machucou o braço, se feriu alguma coisa, a dor é tão grande que chora. Existem pessoas que choram com a chamada dor de amargura. É a dor da alma. E você é alma. Você tem uma alma. Nós somos almas. E a nossa alma tem dia que está feliz, está alegre, está contente, está pulando, está fazendo de tudo. Mas tem dia que a nossa alma está amargurada, por isso que o salmista diz: Por que estás abatido a minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Mas ao mesmo ponto que o salmista diz: Por que estás abatido a minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Ele dá a resposta: Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, muitas vezes, amado, o choro que vai vir na nossa garganta, muitas vezes o choro que vai vir sobre nós, é um choro de amargura. O choro que veio na boca e na garganta do apóstolo Pedro foi um choro de arrependimento, foi um choro de ressentimento, foi um choro de reconhecimento de que ele era o mais miserável dos homens que andava sobre a face da terra, porque ele se lembrou das palavras de Jesus Cristo: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E quando isso aconteceu, Pedro se lembrou das palavras de Jesus Cristo, e Pedro se ausentou da presença daquelas pessoas, e Pedro saiu de perto daquelas pessoas, e a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. O choro de Neemias. Neemias, ele chora por ver o quanto seu povo havia negado a Deus. Porque tudo aquilo que havia acontecido com os muros e com as portas da cidade de Jerusalém era justamente porque o povo estava andando a passos largos da presença de Deus. O povo não estava mais andando próximo de Deus. O povo havia se distanciado do Senhor. E o choro de Neemias foi um choro de tristeza.
Foi um choro de amargura de alma. Foi um choro semelhante a esse que Pedro ele teve aqui, que nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, do verso 69 ao verso de número 75. Foi um choro de amargura de alma. E quantos de nós hoje que estamos presentes aqui nessa noite, ou alguém que não esteja aqui que você conhece, que está nesse momento com a alma abatida, com a alma amargurada, está soluçando de tanto chorar, está buscando um auxílio para a sua vida, um socorro para a sua vida, está buscando uma libertação, uma restauração, meu querido e minha querida, assim como Jesus Cristo, ele disse que bem-aventurados são aqueles que choram. A Bíblia diz também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao alvorecer. Eu quero te dizer nesta noite que independente daquilo que você esteja vivendo no presente dia, você pode chorar sim, você pode derramar a tua alma sim, você pode rasgar o seu coração na presença de Deus e dizer: Deus, eu não aguento mais essa situação, isso está dilacerando a minha alma, isso está rasgando o meu coração. Meu querido e minha querida, se tiver que chorar, chora, se tiver que se prostrar, se prostre, se tiver que clamar, clame, mas não guarde isso no seu coração. Não guarde. A Bíblia diz, amados, que ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou copiosamente. Foi um choro de tristeza, foi um choro de perda, foi um choro de dor. Imagina você está muito tranquilo no seu trabalho, calmo, fazendo tudo na sua normalidade. De repente chega um mensageiro. O mensageiro ele se aproxima de você e fala: olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. E a notícia não é boa. Foi justamente o que aconteceu com Neemias. Ele estava trabalhando. Ele estava servindo ao rei. O mensageiro ele veio e falou: Neemias, eu tenho uma notícia para te dar. Neemias, eu tenho algo para falar com você. Hanani, ele chegou ali. Queridos, olha que situação. Quem é que gosta de dar notícia ruim? Ninguém, né? A maioria das pessoas não gostam de dar notícia ruim. Existem aí uns filhos de Sambalate e Tobias, que está aqui no livro de Neemias, e o Arábio, que gostam. Existem pessoas que se sentem bem. Porém, uma pessoa de bem não gosta. Eu, particularmente, eu não gosto. Mas muitas vezes nós temos que dar. E para dar uma notícia ruim, muitas vezes tem que ter sabedoria. Porque senão você mata do susto, de coração, aquele que está recebendo a notícia. Imagina a situação de Hanani, que foi o camarada que levou a notícia para Neemias. A Bíblia não fala, né, não diz, mas a gente pode especular o texto. Quando ele saiu de Jerusalém até chegar onde Neemias estava, queridos, eu não tenho dúvidas que ele veio pensando: e agora? O que eu vou falar para Neemias? Como que eu vou chegar? Ele deve ter parado o texto. Ele deve ter discursado por uma pedra. Ele deve ter parado e falado assim: Neemias, não está legal. Não está legal. Copeiro mor do rei, não está bom. Às vezes não é assim. A gente tem que dar uma notícia para uma pessoa. E a gente fica: e agora? O que eu vou falar? Como que eu vou me aproximar dessa pessoa para relatar essa notícia? Mas a notícia ela tem que chegar, ela tem que ser dada. Ela tem que ser comunicada. Mas ele chega. Ele achou o seu discurso. E ele diz: um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que estavam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E ele me disse: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Ele foi bem sucinto naquilo que ele falou.
Mas eu e você, nós, não gostamos de dar mal notícia. Eu não gosto, você não gosta, mas às vezes é necessário nós darmos as más notícias. E quando Neemias ele ouve essa má notícia, ele assenta-se, e depois de se assentar, Neemias, ele chora. Quem aqui que nunca ouviu uma notícia ruim e em seguida chorou? Porque o choro é o desafogo da alma. É quando você está desafogando aquilo que está te consumindo por dentro. E a primeira reação, a segunda reação que Neemias teve foi chorar. A primeira reação que Neemias teve foi assentar-se. Neemias ele se assenta. Neemias ele chora. E depois que Neemias se assenta, e depois que Neemias chora, a Bíblia diz que Neemias lamentou. A palavra seguinte diz assim: e assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias. Neemias levou alguns dias lamentando. Ou seja, Neemias precisou de um momento de luto. Neemias precisou de um momento para ele refletir sobre tudo que havia acontecido, sobre tudo que estava acontecendo e sobre tudo que ele deveria fazer no futuro. Ou seja, Neemias, ele lamentou. Houve um momento de lamento. E muitas vezes, amados, nós temos que lamentar. Eu não estou dizendo para você aqui que você não tem que lamentar, tem que lamentar. E o lamento, ele vem depois do choro. Depois que nós choramos, aí depois vem, mas por quê? Para que isso? Logo comigo, que não sei o quê, que não sei o quê. A gente começa a lamentar. Nós começamos a questionar. Nós começamos a colocar os porquês, os praquês, o porquê só comigo que acontece isso, e etc, e etc. Foi justamente o que Neemias fez, ele lamentou. Você não está impedido de lamentar. E foi justamente o que Neemias fez. Lá no livro dos Salmos, no capítulo de número 6, a Bíblia diz o seguinte, amados: o Senhor não me repreendas na tua ira, nem me castigues no seu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Palavras do salmista Davi. No versículo de número 6 e no versículo de número 8. Davi, ele está falando que os seus inimigos, como abutres reunidos, para pegá-lo como uma presa, como uma pessoa ferida. Ou seja, quando nós estamos feridos, quando nós estamos abatidos, os nossos inimigos, eles se reúnem como abutres para nos render como presas feridas. Assim os inimigos se reúnem para exultar e para escarnecer
sobre as calamidades das nossas batalhas e tirar proveito de qualquer que seja a nossa fraqueza. É justamente isso que Davi está falando no capítulo de número 6 do livro de Salmos, que muitas vezes, quando nós estamos abatidos, cansados, fadigados, feridos, os nossos inimigos, eles se levantam e se reúnem como abutres, como aves de rapina, para tentar nos consumir, para tentar nos destruir. Mas Deus, Ele nos livra de todos. Deus, Ele te livra de todos os seus inimigos. Deus, Ele te livra daqueles que se levantam contra você, que se levantam contra a sua vida. Neemias, ele teve a oportunidade de se assentar, teve a oportunidade de chorar e teve a oportunidade de lamentar. Mas lá na frente, amados, lá no adiante, lá quando Neemias ele recebe a autorização, já no capítulo de número 2, do rei Artaxerxes, porque o rei se preocupa com Neemias, o rei lhe pergunta: Neemias, por que o seu rosto está abatido? Por que o seu semblante está triste? Isso denota para nós que o rei percebia que todas as vezes que Neemias entrava na presença dele, Neemias entrava alegre. Supostamente, Neemias entrava cantando glória, glória, aleluia. Ou entrava louvando: Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Viva o rei Artaxerxes na terra, mas viva o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o alfa e o ômega nos céus. Viva o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Neemias entrava saltitante na presença do rei, ele entrava alegre, e o rei pergunta: Neemias, por que o seu semblante está caído? Por que o seu semblante está triste? Não, isso já não aconteceu com você? Muitas vezes você é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, e de repente você chega no seu colégio, no seu ambiente de trabalho, ou no seio da sua família, ou próximo aos seus amigos, e você está triste, está para baixo, e as pessoas te perguntam: por que você está triste? Por que você está abatido? E o rei fala para Neemias: Neemias, quer ir lá? É do seu agrado ir lá? Eu deixo você ir, Neemias. E Neemias fala: se é da vontade do rei, viva o rei. Neemias foi. Mas quando Neemias vai, a questão toda está aí. Ele vai, ele se dispõe a ir. Mas quando Neemias se dispôs a ir, o que vai junto, ou o que estava o esperando, eram os seus inimigos. A Bíblia diz que alguns se levantaram, aqui no livro de Neemias diz que alguns se levantaram. O Arábio se levantou. Tobias se levantou. Pessoas se levantaram contra ele. Se levantaram contra Neemias, esperando o momento certo para dar o bote como abutres e tentar destruí-lo. Às vezes, meu querido e minha querida, eu já estou encerrando essa parte hoje, e eu gostaria já que você se colocasse em pé. Muitos vão ver o seu momento de fraqueza, muitos vão ver que você está vivendo um momento de debilidade espiritual, muitos vão ver que você está vivendo um momento de muita fraqueza, um momento de tristeza, um momento de alma abatida, e vão tentar se aproveitar da situação em que você está vivendo, e vão vir como abutres sobre você, tentando te destruir. O que dirá o inferno quando vê que você está abatido, que você está caído? Vai se levantar contra você de uma tal forma, que vai tentar destruir a sua alma, vai tentar te sufocar, vai tentar fazer com que você pare, com que você desista. Mas eu quero te dizer nesta noite: não desista. Eu quero te dizer nesta noite: não pare. Pastor, eu já sentei. Pastor, eu já chorei. Pastor, eu estou no estágio do lamento. Meu irmão e minha irmã chora.
Meu irmão e minha irmã lamenta, meu irmão e minha irmã se assenta, mas não desista, não pare, não olhes para trás, olhe para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, olhe para aquilo que Deus designou para a tua vida. Eu sei que vão vir lutas, eu sei que vão vir problemas, eu sei que vão vir dificuldades, que vão vir adversidades, eu sei que as aves de rapina vão se levantar contra você, vai vir os corvos, vão vir os abutres, vão vir os urubus, vai vir aqueles que vão tentar tirar proveito da situação e do momento de fraqueza que você está vivendo, vão vir aqueles que vão tentar se aproveitar de você, porque sabe que você está vulnerável, porque sabe que você está triste, porque sabe que você está fraco, porque sabe que você não tem forças para resistir e para se levantar. Mas eu te digo nesta noite, meu irmão e minha irmã, não é momento de olhar para trás, não é momento de parar, não é momento de ficar aí chorando as lágrimas, chorando aquilo que se perdeu. É momento de levantar a cabeça e olhar para os céus, porque Deus, Ele tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a tua casa. Deus tem o melhor para a tua vida. Ele tem. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. E eu quero orar com você nessa noite. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar com você. Pastor, eu tô assentado. Pastor, eu estou chorando. Pastor, eu estou lamentando, meu irmão e minha irmã. Não importa a situação, o momento que você está vivendo hoje. O que importa é que existe um Deus nos céus. Existe um Deus no seu trono que olha para você com um olhar de misericórdia, que olha para você e diz para você não temer, e diz para você não parar, e diz para você não olhar para trás, e diz para você prosseguir, e diz para você ir. É esse Deus que está aqui nessa noite. É esse Deus. Quero ser teu Aleluia. Deus, porque Aleluia. me resgatou, porque me trouxe aqui. Aleluia. Porque Aleluia. me queres, Deus. Tanto Glória. assim, Neemias se assentou. que contra o Neemias céu chorou. peguei, Neemias e contra lamentou. ti Mas também. Neemias não desistiu. Minha vida eu destruí. Neemias não desistiu. Como errei. Não desistiu. Porque me queres tanto assim. Não desista. Eu quero tanto. Não desista. Enxugar Não desista. teu pranto. Não De fazer desista. só meu. Filho, Não eu desiste. quero ser teu Aleluia. Deus. Eu te amo. Deus, Ele te ama. Tanto, Jesus, Ele te ama. tanto, Jesus, Ele falou que bem-aventurados sois vós que choram. Bem-aventurados são os que choram. Então, se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que se derramar em lágrimas, se derrame. Mas não pare. Não desista. Não olhes para trás. O rolo santo, Deixa o Espírito Santo de Deus agir. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar. Fazer de ti Deixa o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Envergonhar os Aleluia. que te zombam. Aleluia. Da vitória. Aleluia. Porque Aleluia. me queres tanto Aleluia. assim. Filho, eu quero tanto. Aleluia. Enxugar teu pranto, de fazer Aleluia. só meu. Aleluia. Filho, eu quero Aleluia. ser teu Deus. Eu te amo Aleluia. tanto, 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 Glória a Jesus. tanto,
Glória a Filho, Jesus. vem ser meu. Glória a Jesus. Filho, eu quero Glória a ser Jesus. teu Deus. Glória a Jesus. Eu vou levantar os Aleluia. céus, Aleluia. mudando da tua glória. Aleluia. Aleluia. Eu vou desenrolar o rolo Aleluia. santo, mudar a tua história. Glória. Eu vou fazer de ti vaso Glória a de Jesus. honra. Eu Glória a vou envergonhar Jesus. os que te zombam. Vou te Glória a dar Jesus. vitória. Glória a Jesus. Porque me queres tanto assim. Glória a Jesus. Filho, eu quero Deus. tanto Deus, teu no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te fazer só no nome do nosso Salvador, do nosso Redentor, eu quero ser. eu quero apresentar ao Senhor esse povo que veio aqui na Eu frente. te amo tanto, Aqueles que ficaram em seus lugares, ó Pai. tanto, Toma a vida do teu filho e da tua filha nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus amado, eu não sei o que há no coração do teu filho, mas a tua palavra diz que o Senhor é o único que tem condições de sondar o mais íntimo e o mais profundo do nosso coração. Por isso, ó Deus Santo, preenche, Pai. Oh, aleluia. Preenche todo espaço vazio que há no coração do teu filho e da tua filha nessa noite, com a pessoa bendita do teu Espírito Santo. Ministra, ó Deus amado, sobre o coração dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, quantos nessa noite estão assentados? Quantos estão chorando? Quantos estão lamentando, assim como Neemias, Senhor? Mas Neemias não parou. Ele prosseguiu. E eu peço ao Senhor, dê força, dê ânimo, dê vigor físico, vigor espiritual, para que eles possam prosseguir essa dura caminhada que eles têm em suas vidas, ó Pai. Sabemos que o único que pode nos fortalecer, o único que pode nos reanimar, o único que pode reavivar a nossa vida, a nossa fé, é o Espírito Santo do Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ministra aos corações, ao coração da tua igreja, meu Pai, ao coração do teu povo, ao coração dos santos que estão aqui nessa noite. Levanta os que estão abatidos, meu Pai, os que estão caídos, os que estão desanimados, os que estão prostrados, os que estão com sentimento de desistência e de derrota. Levanta nessa noite. Traz novidade de vida, Senhor. Traz novidade de vida. Desfaz os céus de bronze, ó Pai, para que eles possam ver dias melhores, para que nós possamos enxergar, ó Deus, que Tu está no controle de todas as coisas. Meu Deus, meu Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome do nosso Salvador, toca no coração desse homem, no coração dessa mulher, ó Deus, que de repente entrou aqui nessa noite, dizendo que era a última vez, era a última oportunidade, era a última chance, que ao sair daqui, não teria mais jeito, não teria mais solução, que iria desistir de tudo. Ó Deus amado, reaviva o sentimento no coração do teu filho e da tua filha. Renova as esperanças, meu Pai. Renova as esperanças, Senhor. Traz de volta a alegria da salvação e da vida eterna. Traz de volta, meu Deus amado, a alegria de espírito. Traz de volta, meu Pai. Traz de volta, Senhor. Porque nós dependemos de Ti. É por Ti, é para Ti que nós estamos aqui nesta noite. E se nós estamos em pé, é porque o Senhor nos levantou. É que o Senhor nos deu a sua graça e a sua misericórdia. Assim nós te louvamos, te adoramos e te glorificamos, ó Deus amado, no poderoso e santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém Eu te amo e amém. tanto.
tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu, filho, vem ser meu. Filho, eu quero Glória ser a Jesus. teu. Pode voltar para o seu lugar adorando ao nome do Senhor. Porque Volte para o seu lugar glorificando e exaltando aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Um louvor bem baixinho. Eu gostaria de saber nessa noite, se adentrou alguém por essas portas, que está afastado da presença de Deus, que está afastado da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje quer voltar para a presença do Pai. Faça um sinalzinho com uma das suas mãos. Ou você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e quer entregá-la hoje para Jesus Cristo, faz um sinalzinho também com uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida.